Assim será. Sou vencedor e ninguém vai me segurar. Nasci para vencer e alcançar o impossível. Nada pode me deter, pois existe uma palavra de vitória sobre mim. O inimigo não vai resistir. Declara
tens em casa? E ela lhe disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E ele lhe trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe respondeu: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a sua conta e os teus filhos, e vem o resto. Amém? Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou ser rápido aqui nessa mensagem, em nome de Jesus. Nem queria pregar hoje, queria só ouvir. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele faz conforme ele quer fazer. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, meu irmão, nos fala nessa noite, louvado seja o nome de Jesus, acerca de uma mulher ao qual havia ficado viúva. O seu marido havia morrido. E segundo o que nós lemos, o marido dessa mulher, ele era profeta. Ele fazia a obra do Senhor. Ele servia ao Senhor. Ele era um profeta. E segundo os historiadores, o falecido marido dessa mulher, ele se chamava profeta Obadias. Quem era o profeta Obadias? Obadias, ele foi profeta quando Jezabel mandava matar os profetas em Israel. Obadias escondeu os profetas numa cova e sustentou eles com pão e com água. Aleluia! E assim Obadias livrou os profetas de morrerem nas mãos de Jezabel. Esse era o profeta Obadias. E esse homem era marido dessa mulher. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos fala que esse profeta Obadias, ele morreu. E a sua esposa, ela ficou viúva. Louvado seja Deus. E Obadias, quando morreu, ele deixou uma conta pendente. Ele deixou uma conta para ser paga. Louvado seja Deus. E essa mulher viúva não tinha renda financeira para fechar essa conta, essa dívida. E a Bíblia fala que os credores ou os fiadores vêm na casa dessa mulher viúva querendo levar os seus 2 filhos para se tornarem escravos. Porque naquela época, quando uma pessoa ficava endividada e não poderia pagar a sua dívida, os fiadores iam na casa dessa pessoa, ou levavam seus filhos como escravo, ou
não pouco, mas muito, e entra na tua casa e fecha a porta, aleluia, porque o milagre vai começar a acontecer dentro da tua casa. A mulher obedece a voz do profeta de Deus, vai nos seus vizinhos e pede muito vasos emprestados aos seus vizinhos, e os seus vizinhos dão vasos emprestados para aquela mulher, aleluia, arrecada muitos vasos vazios de barro, coloca dentro da tua casa e fecha a porta, e quando ela fechou a porta, diz a Bíblia que ela pegou o seu único vaso cheio de azeite e foi encher os outros vasos que estavam vazios. Quanto mais ela derramava o seu único vaso de azeite nos outros vasos vazios, mais Deus multiplicava o azeite naquele vaso. Louvado seja Deus. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmão? Quando uma pessoa ela acredita na palavra de Deus, quando uma pessoa ela acredita no profeta de Deus, na profecia de Deus, que é a palavra de Deus, e ela faz conforme Deus está mandando ela fazer, Deus dá a vitória para ela, Deus dá a vitória para ele, porque diz a Bíblia, louvado seja Deus, crer no Senhor e nos seus profetas e prosperarei. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nessa pessoa. Nós vivemos pela fé, querido. Aleluia, nós não somos aqueles que vivem por vista, que vivem por aquilo que vê, que vivem por aquilo que segura, que a palavra não. Nós somos aquela geração que vive pela fé. A gente não está vendo, mas a gente crê que Jesus Cristo está no nosso meio. A gente não está vendo, mas a gente crê que o céu está aberto e que tem anjo aqui para trazer a nossa vitória nessa noite. Aleluia! Tudo é pela fé. Se não houver fé, não há milagre. Se não tiver fé, não há cura. Se não tiver fé, as portas não se abrem. Se não tiver fé, não há prosperidade na nossa casa. Se não tiver fé, a gente nunca vai sair de baixo. Se não tiver fé, a gente nunca vai ficar por cima. Se não houver fé, nós nunca vamos ver os nossos familiares servindo a Deus. Aleluia, tem que ter fé para ver o céu se mover, igreja. Tem que ter fé para determinar o teu milagre. Tem que ter fé no coração para ver as mãos de Deus operar na tua e na minha vida. Amém, glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode agradar o seu vizinho, pode agradar o seu marido, pode agradar o seu filho, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja Deus. Essa mulher, ela estava numa situação difícil. Uma mulher viúva naquela época, ela sofria, pastor João. Uma mulher viúva naquela época, ela era rejeitada na sociedade. Ela padecia necessidade, uma mulher viúva naquela época. Hoje não. Hoje uma mulher casada e ela fica viúva,
11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, o que é fé? O que é fé, meu irmão? Fé é eu estar hoje desempregado e eu crer que amanhã eu vou sair atrás de um emprego e Jesus vai abrir a porta para mim. Isso é fé. Amém. Fé é a mulher ver o seu marido fora da presença de Deus e ela visualizar no seu coração o seu marido na casa de Deus. Isso é fé. Fé é uma pessoa que foi desenganada pelo médico no hospital, dizendo que a doença não tem jeito, e ela crê e dizer: o meu Deus é maior e pela minha fé eu já estou curado em nome de Jesus. Isso é fé. É você acreditar no que ninguém acredita. É você esperar no que ninguém espera. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós somos bem-aventurados, irmão, porque nós não vemos Jesus com nossos olhos carnal, mas a gente acredita que nesse culto Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus, eu creio. Aleluia. Aleluia. Isso é fé. Eu vou falar mais um exemplo de fé. Fé é quando você acorda de manhã, faz uma oração e vai para o seu trabalho de madrugada e você pede: Jesus, guarda a minha saída do meu trabalho, me guarda durante as horas do meu trabalho e me traga de volta para minha casa, para o seio da minha família. E aí você vai trabalhar, Jesus guarda a sua saída, guarda você no trabalho e você volta para o seio da sua família. Isso é fé. Aleluia. É você acreditar que aonde quer que você vá, Deus está contigo. Fé é saber que maior que seja a tua luta, Deus está contigo. Fé é saber que a tua casa hoje não serve ao Senhor, mas fé é você acreditar que pela sua busca, pela tua oração, amanhã você e a sua casa vai servir a Deus. Aleluia. Isso é fé, meu irmão. Jesus, Ele quer nos abençoar, mas a nossa fé muitas das vezes é pequena. A nossa fé é pouca. E Jesus, Ele fica impossibilitado de realizar o milagre que Ele quer realizar nas nossas vidas. Porque a nossa fé, às vezes, é pouca. Mas Ele só mandou dizer: creia na minha palavra, creia nos meus profetas, e você vai prosperar. Aleluia. E a sua vida vai ser abençoada. Creio, Deus. É fé, irmão, eu creio que enquanto nós estamos aqui, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, existem anjos guerreando pelos nossos familiares nesta noite. Existe anjo marchando em frente à porta da tua casa nessa noite, Aleluia. dando maldição,